final tem que dar tudo certo, porque quando há luz, não tem espaço para a escuridão. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração, na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu. Abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, a amar, oh, oh, a amar. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, oh, oh, a amar, oh, oh, Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Que possamos nesta noite ter o despertar da nossa consciência, avançando um pouquinho mais na compreensão do Evangelho de Jesus. Vamos ter hoje conosco a nossa irmã Cristina, lá do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, que vai nos falar deste tema maravilhoso, quando há luz. E assim, nós rogamos ao nosso Mestre amado Jesus que possa permitir iniciarmos mais uma atividade neste ponto de luz, pedindo a presença dos benfeitores espirituais, de todos estes abnegados trabalhadores do plano maior que coordenam os trabalhos desta casa, bem como da nossa casa irmã Cristo Paz e Caridade, que tanto tem nos guarnecido de forças, de motivação, de coragem, de fé. Então, que possa cada família neste momento aqui representada ser abençoada, que possamos receber o lenitivo, o bálsamo, que venha minimizar as nossas dores do corpo e da alma, e que o verbo de nossa irmã seja iluminado, que caia em nosso coração encontrando terreno fértil, que possa brotar, que possa dar bons frutos e nos levar no caminho da verdadeira transformação, a nossa reforma íntima. Assim, Senhor Jesus, pedindo a tua bênção e a tua permissão,
damos por iniciado mais uma atividade em nosso ponto de luz. O Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos que não conhecem pensam que nós temos uma outra Bíblia, né, Cristina? E não é. Nós temos todo o conteúdo moral do Cristo aqui do Novo Testamento, e ele diz para nós aqui hoje, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. E ele diz, vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. São Marcos, São Lucas, São Mateus, enfim, todos os queridos apóstolos nos dando este alerta, nos trazendo esta mensagem do Cristo, que possamos refletir sobre ela e que a nossa noite seja abençoada. Vai lá, minha irmã. Obrigada, Cris. E essa música, hein, gente? Desperta. Essa letra. Eu estava ali pensando, mesmo se tudo der errado, já valeu a pena. Não é? Só temos a agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de podermos fazer alguma coisa, ainda que pouco, ainda que mínimo, e com muitas dificuldades pelas nossas limitações, mas já podemos de alguma forma sentir um pouco desse Evangelho, sentir a presença dos Espíritos amigos, essa energia que aquece o nosso coração, que nos dá uma vontade enorme de continuar, apesar de tantas vezes as lutas nos darem a impressão de ser maior do que nós. Mas a gente vai caminhando e percebendo que todas as dificuldades vão ficando para trás. E que, como diz o Chico, a gente não cansa de repetir porque é uma constante na nossa vida, a gente só não percebe, mas que tudo realmente passa, tudo. E como nos diz Emmanuel, nada que os nossos olhos veem, que os nossos olhos possam alcançar, é para sempre. Ou vai morrer, ou já morreu. Até a luz do sol, os sóis que estão no universo, esses sóis que a gente vê brilhar como estrelas, muitos provavelmente já nem existem mais. E os nossos olhos ainda enxergam. Então isso leva a gente a buscar viver de uma forma que entre em harmonia com toda essa sabedoria. Viver de uma forma que a gente mude um pouco aquele roteiro que a gente insiste em repetir. E às vezes, nessa vida mesmo, a gente pensa que já não tem mais como, porque já errei demais, já aconteceram muitas coisas, já estou dessa idade, não dá mais tempo. O verdadeiro espírita nunca pode pensar assim. Poder pode, mas a gente sabe que não é o que a doutrina nos diz, porque o que envelhece é o corpo. O espírito, ele é eterno. Então, por mais que sejamos velhos ou muito jovens, o nosso espírito, ele existia antes e vai continuar existindo depois. Então, essa luz que essa doutrina traz para nós é uma bênção de renovação, de refazimento, de alegria para o nosso coração. Ela nos permite, cada um de nós, lembrar que realmente somos filhos de Deus. Tem uma mensagem no livro Pílulas de Esperança, do André Moreira, ditado por Dias da Cruz, onde ele fala que nós não temos que preocupar se nós merecemos ou não continuar, lutar, prosseguir. Porque o fato de nós sermos filhos de Deus já nos concede esse direito. O que nós precisamos adquirir é o mérito, é a honra desse direito. É saber que quando eu caio, quando eu erro, quando eu tropeço, Deus não me relega a um canto esquecido, não me condena para sempre, assim como nós pais, avós, tios, não condenamos os nossos filhos, os nossos parentes. Por mais que eles errem, a gente sempre quer o bem, a gente sempre quer que recomecem. Então, só o fato de nós sermos filhos de Deus, nós já estamos fadados a dar certo.
esse sentimento de menos valor, de que não podemos, que não temos direito, isso é ainda da nossa imperfeição. Mas nós não podemos nos esquecer de que Deus é perfeito em toda a plenitude que nós jamais conseguimos imaginar. Muito além do que nós conseguimos pensar. Então, quando a gente pega uma mensagem como essa, desse livro Fonte Viva, eu até trouxe, mas eu esqueci ele na bolsa, eu queria mostrar a capinha dele. Você tem? Dessa coletânea de Emmanuel com Chico, o livro Fonte Viva, a sua versão é mais bonita que a minha. Ah, é? Esse aqui. Pelo menos na minha percepção, traz as mensagens mais fortes, que nos chama com mais firmeza para a conscientização de nós mesmos. Para que a gente possa olhar para si mesmo. Então é esse aqui, quem não conhece. Aí tem o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Tá lá, uma coleção. Tem uma coleção. Então, de todos eles, esse aqui é o que mais me chama a atenção. E essa mensagem vem desse livro, é a mensagem 74. E eu sugiro, mais tarde, quando chegar em casa, quem não tiver o livro, pesquisa na internet. Quando a luz, mensagem 74, Fonte Viva, vai vir lá a mensagem completa. Eu trouxe ela completa, mas que depois, parece que quando a gente lê de novo, a gente reflete, a gente consegue aprender melhor. E nessa mensagem, ela inicia com essa fala de Paulo, onde ele diz que o amor do Cristo nos constrange. E eu fiquei pensando, o que é constranger? Por exemplo, se eu sair daqui e tropeçar, eu vou ficar constrangida, porque eu vou ter todos os olhos em cima de mim e eu passando vergonha. Então, o constrangimento, esse constranger, é quando nos coloca diante de uma situação desconfortável. E por que o amor do Cristo nos coloca nessa situação? Porque nós ainda nos sentimos incapazes de compreender essa mensagem no todo e a gente fica muito na superficialidade, sem conseguir aprofundar. E quando a gente percebe essa profundidade e a gente está com o coração aberto, a gente quer realmente mudar o nosso íntimo, ela traz para nós um desconforto tão grande que a gente se vê na obrigação de dar um passo. Por exemplo, nós que estamos aqui na doutrina, se a gente toma alguma atitude lá fora que contradiz o que a gente está vendo aqui dentro, o que a gente está lendo nas obras, na hora nossa consciência acende uma luz. E nos incomoda, não incomoda? Aí a gente pensa, nossa, que vergonha, tomara que ninguém me veja, tomara que ninguém saiba o que eu estou pensando. Então, é esse constrangimento, é porque ele começa a lançar luz sobre as nossas sombras. Então a gente fica incomodado, e isso quando nós queremos realmente caminhar com Jesus. Agora vamos lembrar que lá na época do Cristo aqui na Terra, aqueles apóstolos todos, a maioria, os leprosos, as pessoas aleijadas, os cegos, os paralíticos, as viúvas, tantas pessoas Jesus ajudou. E depois, a maioria virou as costas para ele. E a gente vem caminhando de lá até aqui, sem nos tornarmos ainda verdadeiros cristãos. Porque até hoje a gente quer ficar na superfície, a gente ainda não consegue deixar essa mensagem entrar e mexer dentro de nós. A nossa caminhada tem sido muito viciada nas mesmas coisas. E a gente sente uma dificuldade enorme de aceitar essas mudanças. Vou aguardar um pouquinho, tá, gente? Pode falar. E depois ele vem completando para nós, iniciando, na verdade, onde ele fala assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se a marcha inteiramente. Aí eu faço uma pergunta para todos nós. Jesus
tem encontrado um santuário no nosso coração? A gente às vezes não vai saber responder, então a gente pode inverter a pergunta. A nossa marcha se modificou após a gente conhecer Jesus? Após a gente conhecer a doutrina espírita? Vamos pensar um pouco em nós, no nosso íntimo, na nossa conduta. Porque Emmanuel está dizendo para nós que quando Jesus encontra santuário no coração do homem, ele se modifica. Ele procura outros caminhos. Ele se ajeita, como diz Paulo, com os joelhos desconjuntados, mas ele segue. E depois ele fala para nós, não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Esse é um grande convite ao trabalho. E nós não precisamos esperar o trabalho na casa espírita, porque o trabalho ele tem que começar dentro de nós primeiramente. A partir do momento que nós começarmos a trazer esse trabalho para dentro de nós, nós seremos espíritas em qualquer lugar. A nossa conduta será a mesma em qualquer lugar. A casa espírita é uma bênção, é uma luz que está na nossa vida, nos dando força, coragem, estímulo, nos proporcionando trabalho, nos proporcionando paz, a água fluidificada, o evangelho, os estudos. Nós só temos a ganhar na casa espírita. Mas isso de nada vai adiantar se nós não aplicarmos em nós. Então nós precisamos despertar. Enquanto nós podemos despertar. Andar enquanto temos luz, como nos diz Emmanuel, para que as trevas não nos alcancem. Então nós precisamos trazer esse evangelho para dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, das nossas expectativas. Porque o cristão, para viver no mundo, ele tem que ter muita sabedoria para não se deixar abafar pelas coisas do mundo, porque elas são necessárias. Mas elas não são o nosso objetivo, porque elas ficarão aqui. É o que nós vamos levar que conta de verdade. Depois ele diz, algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Nós temos alguns exemplos de cristãos, de espíritas, que realmente definem isso aqui. Basta a gente olhar para trás e lembrar do Chico, lembrar de Irmã Dulce, lembrar de Madre Teresa. Faço questão de citar pessoas de outras denominações, porque isso não é um privilégio nosso. Todos que encontraram Jesus, da forma que Emmanuel está colocando, são pessoas transformadas. E são pessoas que você observa, muita gente fala assim, o Chico podia ser milionário, o Chico podia ter ganhado muito dinheiro. Aí a gente vai lá na Madre Teresa e observa que ela largou todo o dinheiro e foi servir. Vejam como que muda o foco, como que muda a ideia, como que muda os objetivos. E são pessoas que você olha e vê que existe ali um sofrimento santo por trás. Uma piedade que a gente não consegue descrever. Uma vontade de estar junto, de querer caminhar junto com aquelas pessoas, porque eles trazem para nós isso que ele está dizendo. Um sentimento indescritível na nossa linguagem. Então são pessoas que vieram na proposta de nos mostrar como nós devemos caminhar. Qual que é o objetivo? Por quê? Se é tão bom, porque as coisas materiais nos dão satisfação sim, momentâneas. Por exemplo, quem gosta de doce? Quando põe a primeira colher de doce na boca, fecha o olho, ai meu Deus, que coisa boa. Passou o doce, ai o que eu fiz? Vou engordar. Então,
Tudo é assim. A gente tem o prazer e logo em seguida a gente tem uma cobrança. Mas quando esse sentimento vem do Espírito, ele não é assim. Ele vem e fica. Ele vem e refaz. Ele vem e eleva. Aí quando ele passa, porque a gente não consegue manter aquela elevação, a gente quer mais. Diz, não, mas foi tão bom. Nossa Senhor, mas aquela atitude que eu tomei, mas me trouxe tanta paz. Então eu quero continuar. Aí na próxima talvez eu não consiga, mas eu vou continuar tentando, porque é muito bom, eu não quero desistir. E a gente vai entendendo qual é o nosso verdadeiro papel. Ele continua. Categorizam a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que ele ocupa as profundidades do ser. Eu lembro que a minha avó, uma vez a gente conversando, ela falou assim, minha filha, eu conheci o Chico quando ele era criança. Sério, mas eu conheci, mas ele era feio, tadinho. E todo mundo achava que ele tinha problema de cabeça. Todo mundo achava, ela falou comigo, eu acho que ele batia bem mesmo, não. E olha o que Emmanuel está falando para nós. Categorizam a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, quando ele chega nessa condição, ele sabe que Jesus lhe ocupa as profundidades do ser. Outros valores, outros sentimentos. Por que Chico não caiu? Por que Divaldo não caiu? Por que Irmã Dulce, Madre Teresa não caiu? Porque são pessoas que tinham valores definidos numa base sólida. E lá no Livro dos Espíritos nos fala que um espírito, depois que ele adquire algo em termos de evolução, de moral, ele não retrograda. Ele pode estacionar. Cheguei aqui, não quero nada, vou ficar aqui e fica. Tempo que ele conseguir. Mas voltar a ser o que ele era, ele não volta mais. Porque é uma transformação. Assim como a borboleta não volta a ser uma lagarta. É uma transformação gradativa. E que é para cada um de nós. Às vezes, quando eu estou andando na rua e eu vejo os moradores de rua, por exemplo, e essa visão ela modifica muito o nosso olhar. E eu olho aquelas pessoas daquele jeito, meu Deus, todos são seus filhos, Senhor, todos nós, eu sou, eles são, eu não sou melhor que eles. Que vida mais desigual, não que eu não estou me colocando na condição de ser melhor, mas a pessoa escolheu uma vida daquela, né, sem dignidade, na rua, passando fome, passando frio, com vício, se autodestruindo. O que nos leva a fazer escolhas tão tristes? O que está faltando? Se a gente for conversar com essas pessoas, o que será que a gente consegue sentir que falta? Aí vem, vamos trazer o olhar para nós. E nós? Senhor, o que me leva a agir dessa forma? Por que eu continuo agindo? Eu já sei que não é assim. Eu já entendi que não é assim. Por que eu não consigo? Aí também está lá no Livro dos Espíritos. Se nós tivéssemos um pouco mais de esforço, a gente conseguiria. Só que a gente se acomoda, aí tem aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Isso é verdade? Claro que não é verdade. Ele pode até nascer torto, morrer torto, mas ele não vai desempenhar, nem que seja daqui 10 encarnações, mas ele vai se acertar. Ele vai se acertar. Então a gente vai entendendo que essa dinâmica de Jesus na nossa vida, ela é muito completa e ela não nos agride. Cada um de nós segue no tempo que consegue seguir. Porque se nós olharmos para trás, aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam ali, que vamos pensar nessa massa, fizeram isso com Cristo. Eles pediram que Jesus fosse crucificado, instigado pelos que tinham interesse, que tinham poder. Jesus foi acusado também. E será que a gente não estava lá?
Eu me lembro no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo Espírito Camilo. O livro todo a gente lê sem saber o porquê que aquele Espírito Camilo havia suicidado. Qual que era a história dele? Ele só contou a partir do suicídio. No final do livro, ele resolve perguntar, porque ele tinha medo de saber. E ele resolve perguntar por que que ele ficou cego. Ele suicidou porque ficou cego, mas ele queria saber por que que ele ficou cego. Aí foi revelado para ele, isso já tinha 50 anos que ele estava no plano espiritual. E foi revelado para ele que lá, isso foi mostrado para ele em quadros, que na época do Cristo, ele era um homem mesquinho, um homem invejoso, que levou muitas conversas entre pessoas, instigando a multidão contra Jesus. Porque ele olhava para Jesus e ele sentia inveja. Como ele não conseguia ser igual, aí ele ficou jogando mais fermento naquela massa, naquela multidão. E ele tinha vivido antes do Cristo também dessa forma. Era uma característica dele que ele precisava mudar. Então ele usou os olhos para ver e levar as situações do jeito que ele queria. Por isso ele nasceu em Portugal, era um escritor famoso de Portugal, que, se eu não me engano, aos 60 anos ficou cego. Não suportou a cegueira e suicidou. E ele conta que quando ele ficou sabendo dessa história, que ele chorou amargamente, porque ele havia falhado mais uma vez. E ele estava lá condenando Cristo. Então eu fiquei pensando que Jesus Cristo e eu, hoje ele já é o Camilo, já é um espírito que Ivone relata que quando ele se aproximava, ela sentia uma brisa suave, uma energia que era diferenciada. Mas e eu que ainda estou aqui? Então isso nos mostra que essa massa, ela sempre se movimentou muito pouco. Nós mudamos pouco, poderíamos ter mudado mais. Mas que Jesus, Deus, respeita o nosso caminhar. Cada um de nós vai no seu tempo, vai na sua hora. Mas quanto mais rápido a gente for, melhor para nós. Menos a gente sofre. A gente vai passar por dor, vai passar por luta, mas com um sentimento renovado. Porque nós estaremos com os nossos olhos em outra dimensão. Nós estaremos enxergando a vida além da vida material. É por isso que esse amor nos constrange, porque ele nos possibilita enxergar. É como se a gente visse o céu e preferisse a terra, no sentido figurado. Mas aquilo nos incomoda, porque a nossa essência, ela é divina. E ela quer o melhor. Ela quer caminhar. Ela quer crescer. Ela quer se sentir plena. Nós trazemos esse em nós, não adianta a gente lutar contra. É isso que eu penso quando eu vejo um morador de rua. Eu digo, mas não adianta ele lutar contra. Uma hora ele vai ter que despertar. Uma hora ele vai ter que erguer a cabeça. Uma hora ele vai ter que acordar. Assim como eu, assim como nós. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que acordar. Depois ele nos diz, renova-se-lhe toda a conceituação de existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. E aí a gente pode refletir a conceituação da existência que nós já falamos. O que era prazer, que hoje é ídolo quebrado. Vamos refletir na nossa vida o que é prazer, o que era prazer para nós e que hoje já é um ídolo quebrado. Já é algo que não nos completa mais, que não nos satisfaz mais. Que anseios eu mudei?
a partir do conhecimento da vida espiritual, da continuidade, dos valores morais? O que eu tenho modificado na minha vida? O que hoje para mim não é mais tão importante? É muito bom a gente fazer essa reflexão quando a gente está na idade mais madura. Para as pessoas mais jovens é mais complicado um pouco, porque ainda tem anseios que estão ligados à juventude. Mas a gente normalmente, quando chega na idade madura, a gente já começa a pensar: hoje eu já nem importo mais com isso, eu já nem ligo mais tanto para aquilo. E aí a gente começa a modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então cabe para nós essa reflexão. E meta? O que representava uma meta para mim e que hoje é um roteiro errado que eu deixei o abandono? Que metas eu tinha? A gente, quando faz planos, faz sonhos, a gente pensa: olha, eu vou crescer, começando lá da infância. Às vezes a gente não cresce, né? Mas a gente pensa que vai crescer. Eu vou crescer, eu vou estudar, vou fazer um curso tal, vou ser médica. Aí a gente não faz nem o curso superior, muito menos de medicina. Aí pensa: não, mas então agora eu vou casar, vou ter filho, vou ter uma casa linda, aí a gente vai morar no barracão. E a gente continua ansiando e querendo as coisas, e lutando e batalhando, e dedicando toda a nossa energia, toda a nossa vontade para aquilo ali. Muitas vezes, relegando o lado espiritual. O que acontece com muito, que eu vejo acontecer na minha família mesmo, com muita frequência? Eu falo com a minha irmã assim: olha, você precisa levar o meu sobrinho numa religião. Ele tem 10 anos. Pode ser uma igreja, pode ser um centro espírita, mas ele precisa de uma base. Não dá não. Quando chega à noite, estou cansada demais, e ele também não dá conta de ir. Eu disse: mas e na escola? Na escola ele vai. Então a gente percebe, lógico que eu não estou citando ela aqui para falar que ela está errada ou certa, é o tempo dela. Eu também, no início da minha vida conjugal, também não frequentava a casa espírita, apesar de já ser espírita há muitos anos, mas eu não frequentava. Eu voltei depois, né? Quando a madureza vai chegando, a gente vai buscando outras coisas, a gente sente vontade de algo mais, a gente retorna. Mas por que a gente deixa as coisas do espírito sempre em segundo plano? Eu vou parar de fumar. Não vou parar de fumar. Aí o espírita ainda fala assim: na próxima encarnação eu paro. Aí quando é na próxima encarnação, vem cheio de problema na encarnação anterior, ou nem vem com problema, mas não consegue vencer, porque a gente é assim. Na próxima, a gente fica igual dinheiro. Toda segunda começa e nunca conclui. Então é o momento da gente pensar que a nossa caminhada, ela não vai ser interrompida porque eu deixei de fazer as coisas. Ela vai continuar. Mas ela vai continuar, talvez, com uma dose extra de sofrimento, com problemas que eu não precisava ter. E enquanto que essa felicidade, eu não sei vocês, mas às vezes a gente sente uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Querendo saudade de alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu sinto essa saudade. Então esse anseio que a gente tem, que a gente não sabe o que é, ele vai voltar. Por mais que a gente abafe ele com as coisas do mundo, ele vai voltar. A gente vai querer sentir de novo, a gente vai querer buscar algo que transcende a matéria. Quando a gente começa a ver tudo ruim, todas as coisas se desfazendo, a gente envelhecendo, as coisas passando, o que era novo ontem, hoje já está velho e de escanteio, tudo mudando, a gente sente vontade de algo mais, a gente sente essa sede, esse querer. Depois ele fala para nós que a criatura, ela torna-se fácil de contentar. Ela não é exigente, ela é fácil de contentar. Você oferece, chegou na sua casa, você deu um cafezinho, ele toma, se está frio, ele toma. Se tem só um pão com manteiga, ele come. Mas é muito difícil de agradar, porque o que ele quer, às vezes a gente não tem para oferecer. Então são pessoas que já têm outros anseios e com isso elas se tornam mais difíceis de agradar, mas não reclamam, não demonstram, não vão ofender, nem magoar ninguém por isso. Às vezes o contrário de nós, né? A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso.
E aqui a gente lembra do Chico de novo, não tem como, né, gente? Dentro do Espiritismo, a nossa maior referência é o Chico. E a gente lembra que Chico passava as madrugadas psicografando. Aquele tanto de mãezinha lá, sentada esperando, e o Chico psicografando, 3, 4 horas da manhã. Aqui já tinha um para um lado, outro para o outro. Às vezes até a pessoa que foi lá buscar cartas já tinha desistido, já não estava aguentando mais, e o Chico trabalhando. Aí a gente lembra quando ele foi reclamar com a Emmanuel, né? Ah, Emmanuel, meu olho tá ruim, você não tá vendo? Ele disse, mas você tem o outro, usa o outro. É claro, não estou dizendo que a gente vai ter que fazer igual o Chico, porque a gente não dá conta ainda. Mas nós precisamos começar do ponto onde nós estamos. A ceder um pouco mais, a refletir um pouco mais, a deixar algumas questões mínimas que a gente já dá conta, deixar passar, sem querer dar conta de tudo, sem querer exigir resposta para tudo, sem ser tão rigoroso com o outro. Então a gente está num momento assim, em que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós já temos as orientações, nós já sabemos qual é a proposta. E a gente sabe também que é pouco a pouco. Ninguém vai sair daqui apavorado achando que não dá conta ou que tem que mudar, porque não adianta, né? A gente querer mudar de uma hora para outra não vai dar certo. Eu acho que todo mundo aqui conhece, ou a maioria, conhece o Nelson. O Nelson conta que quando ele se tornou espírita, ele ainda era jovem, aí ele pensou assim, não vou errar nunca mais. E ele entrou no ônibus. Quando ele entrou no ônibus, tinha uma galerinha jovem também, então, e ele com a cara fechada, né? Porque a gente quando não erra, a gente é assim, né? Cara fechada e tal. Ele entrou no ônibus e tinha um senhor em pé e uma galerinha jovem toda sentada e conversando e batendo papo. Aí ele disse que ficou indignado, disse, não vou errar, não vou deixar esse senhor em pé, esse monte de gente jovem sentada, que falta de consciência e tal. Aí chegou perto do rapaz e falou, você aqui, meu filho, levanta também que o senhor está aqui para ele sentar. Não, e o rapaz começou a bater boca com ele, quando ele viu, ele estava brigando com o ônibus inteiro. Ele teve que descer um ponto antes para ele não apanhar dentro do ônibus. Porque ele tentou mudar de uma vez. Não é assim que acontece. Não é assim que funciona. A gente entende como espírita que o nosso pensamento, ele é construtor. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fica ali o tempo todo deixando fluir, está sendo criado. Essa energia, uma pessoa às vezes com uma energia diferenciada, com um pensamento disciplinado, que entra e está numa situação dessa, às vezes só a presença dela já contagia quem está perto e a pessoa já olha assim, por que eu não levantei? E levanta e cede o lugar para o outro. Mas a gente ainda quer usar muitas palavras, né? Acha que as coisas têm que ser do nosso jeito e não é assim. Depois ele nos diz, converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que pousa é o trabalho perseverante no bem geral. Gente, essa mensagem, toda vez que eu leio, eu já li ela milhares de vezes, eu acho, porque eu não canso dela. E ela é muito, muito profunda. Olha o que ele está dizendo para nós. Que a alma desse homem que encontrou Jesus, que ela converte-se em um estuário maravilhoso. Ela se torna a fonte onde muitos vão beber. Olha o que ele diz logo em seguida. Onde os padecimentos vão ter. Uma pessoa, um de nós que sair daqui modificado, não estou dizendo hoje, nas lutas, conseguir se modificando, ele se torna um estuário de luz. Por onde ele passar, ele contagia todos ao seu redor. Ele converte sem palavras, pelas atitudes, pelo olhar, pelo exemplo.
Então, quando eu penso que todos nós, um dia, todos nós seremos anjos, né? Como tem uma música que diz, e nós podemos mudar muita coisa em nós. Tem gente que está falando que já é anjo. Sou esposa do anjo. Querubim. Então a gente vai percebendo que essa mensagem, Emmanuel, com o seu poder de síntese, ele traz nessa mensagem uma profundidade que é difícil até da gente falar, até da gente expressar. E ele fala ainda que a própria vida física, ela se afigura-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. E que o corpo é-lhe o corpo a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. Quando a gente pensa nos porquês da crucificação do Cristo, a gente entende essa passagem. Por que Jesus foi crucificado? Para lavar nossos pecados com sangue? Acho que aqui a maioria de nós, se não todos, já sabemos que não é bem assim. Então por que Jesus foi crucificado? E por que um cristão que verdadeiramente vive essa mensagem do Evangelho, o seu corpo é como um madeiro, é como a cruz em que o Cristo se agita crucificado? Pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, pela nossa pequenez ainda, por tantas coisas no mundo e que ele tem condições de perceber um criminoso que chega perto dele e ele, sim, percebe ali a energia, aquele ser, quem é aquele ser, mas ele tem um sentimento de piedade, um sentimento de amor, um sentimento de caridade com aquele ser. Imaginem o conflito que é sentir. Vamos pensar numa mãe que o filho é viciado em droga. É mais ou menos assim, a mãe olha para o filho, ela vê aquele bebezinho que ela colocou no mundo, que ela cuidou com todo carinho, que ela deu estudo, que ela deu exemplo e que ela fez tudo o que podia, ela viu crescer e era um anjinho para ela. Agora ali viciado, trazendo crime, trazendo a discórdia, a violência, tudo para dentro da sua casa. Ela continua olhando e vendo o filho que ela ama, mas ela percebe o quanto ele é criminoso. O cristão verdadeiro tem esse sentimento, ele sabe quem é aquele que chega até ele. E a gente, quando começa a aprender um pouquinho disso, a gente cai num erro muito sério. A gente pensa assim, tá sofrendo daquele jeito é porque aprontou na vida passada. A gente age o contrário, né? A gente age com a falta de caridade. Não todos, né, gente? Eu falo por mim. A gente tem que se vigiar o tempo todo para não julgar. E muitas vezes, aquele, por exemplo, que está numa cadeira de roda, surdo, mudo, ele já suporta aquela prova. E eu que estou em pé, com meu corpo perfeito, com todas as minhas funções funcionando, não estou assim porque eu mereço, eu estou assim talvez porque eu não suportaria viver como ele vive. Talvez o mérito dele seja muito maior que o meu e eu estou ali apontando o dedo. Então essa é a grande diferença quando a gente entende e quando a gente sente o Cristo na nossa vida. Aí a gente pensa, nossa, mas esse negócio é difícil demais. Eu não consigo fazer isso ainda não. Realmente a gente não consegue. Mas a gente tem que começar. E mesmo que hoje não aconteça com a gente de uma forma natural, mas a gente começa disciplinando. Quando a gente vê, está fazendo sem perceber. Sem ter que vigiar. Porque a gente vai se modificando verdadeiramente. E depois ele nos diz que o único refúgio em que pousa é o trabalho perseverante no bem geral. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mano, o Chico trabalhava demais, o Givaldo trabalha demais, Madre Teresa demais, Irmã Dulce demais, e todos que a gente pensa demais, a vida é dedicada àquilo ali. Porém, a gente pensa que não dá conta. Só que quando a gente realmente entendeu a mensagem e vivencia, é impossível a gente viver de outra forma. Não tem como. Vem alguém e te lança uma má resposta de graça, você não vai conseguir se ofender. Porque você já
entendeu. Nós não podemos confundir isso com um ser enérgico, porque a gente sabe que ser enérgico é necessário. Nós não podemos deixar que os nossos valores morais adquiridos se escoem por atitudes que a gente precisaria ter um pulso mais firme. Um exemplo muito claro que a gente tem disso foi quando um pai muito rico, seu filho acidentou, e ele foi lá no Chico pedir uma carta psicografada do filho. Aí o Chico falou: meu irmão, infelizmente eu não tenho a carta. O telefone toca de lá para cá. Não veio carta do seu filho. E aí ele tirou os cheques do bolso e mostrou para o Chico e falou: eu pago. Quanto que você quer para trazer uma mensagem do meu filho? Aí naquele momento ali, Chico praticamente incorporou Emmanuel e falou com ele: você já errou assim muitas vezes, mas aqui o seu dinheiro não vale. Porque foi você quem deu as condições para o seu filho morrer do jeito que ele morreu. Então, por favor, pegue seu dinheiro e vá embora. É só uma questão de colocar os valores em pauta. Porque às vezes a gente, por medo, por conveniência, a gente cede. E se aquele irmão voltar arrependido, voltar com uma outra postura, você recebe. Porque nós não estamos na condição de julgar ninguém. E quem está em condição de julgar não julga. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Quando nós conseguimos um pouco de luz, um pouco que seja, mexe com tudo dentro de nós. Quando a gente vem, por exemplo, vou lá no ponto de luz tomar um passe. E eu chego aqui naquele dia em que eu estou muito necessitada. E eu sou recebida aqui com muito carinho, sou conduzida até a sala de passe, fazem uma oração para mim, que eu me comovo, e eu sinto que eu recebi aquela energia, aquela força. A gente sente uma gratidão tão grande. A gente sente um prazer de estar ali. Senhor, obrigada, 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 Senhor, porque eu fiz essa escolha. Obrigada porque eu estou aqui, que eu posso continuar, que eu posso te sentir. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, essa luz, ela não vai mais vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora e ela vem rompendo todas as sombras. É aí que nós precisamos estar preparados. Vou dar um exemplo bem material. A gente chega num ambiente onde tem pouca luz. Aí você olha no espelho e você olha, até que eu não estou com o cabelo tão feio, até que eu não estou com tanta ruga. Acende a luz toda. Aí a gente enxerga tudo, né? É assim na vida material, na vida espiritual também. Enquanto a gente está ali nas sombras, enquanto elas estão dominando, a gente às vezes nem percebe alguns defeitos que a gente tem, nem se dá conta de algumas situações. Lança a luz ali. Por que Camilo, do livro Memórias de um Suicida, tinha tanta inveja de Jesus? Porque ele percebia as sombras que havia nele quando ele via a luz do Mestre. E ao invés de se comover, de se deixar levar por aquele amor e aquela energia, ele resolveu ir contra. Então, quando essa luz vem de dentro de nós, ela vai vir mostrando tudo. E é por isso que quando você fala com uma pessoa que já está muito além nas suas conquistas morais, nossa, você é tão bom. O que Jesus respondeu? Não que Jesus tivesse sombra.
mas é que a humildade passa a fazer parte, porque ele se reconhece como um ser completo, desde a sua criação até aquele momento em que ele vive. E ele percebe, olha, eu já errei muito, eu já caí muito, eu já fiz coisas que eu hoje não faço. Estou falando de nós agora, né? Do Cristo a gente não pode nem colocar aqui porque nós não sabemos. Mas eu já fiz coisas e ainda faço coisas que eu não deveria fazer. Eu não sou bom, pelo amor de Deus, não fala isso não. Se nem Jesus, que é o Espírito mais perfeito que veio à Terra, aceitou esse título, quem dirá nós? Então essa luz, ela vem mostrando para nós. E aí, se a gente tiver no momento da nossa busca verdadeira, a gente vai ter a humildade necessária para entender, assim, realmente eu tenho esse ponto, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso mudar aquilo ali. Quando a gente errar, fica mais fácil de tentar reparar aquele erro. Então a gente vai modificando e essa luz, ela vem iluminando tudo. E esse é o objetivo daquele que realmente conheceu Jesus. É que essa luz venha de dentro dele até que nunca mais haja trevas, até que elas se desfaçam por completo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. E é inevitável a gente lembrar de Paulo. Porque Paulo, enquanto estava como doutor da lei, ele era uma linda flor. Uma pessoa sobre quem haviam muitas promessas de poder, de riqueza, de inteligência, de domínio. Era uma referência. E ele foi e é esse vaso escolhido. Por que ele foi o vaso escolhido? Porque ele era privilegiado? Porque ele era já uma pessoa que Jesus amava mais? Não. Porque ele já tinha toda a sua base para fazer o papel que ele fez. Ele só ainda não tinha deixado que essa luz iluminasse ele de dentro para fora. Porque foi isso que aconteceu com ele. Quando ele entendeu a mensagem do Cristo, ele curvou. Ele curvou e falou, Senhor, o que eu estou fazendo? Tudo que eu estou fazendo está errado. O Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Nas minhas palavras, né, gente? Muito pobres. O Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Nada que eu fiz foi com a intenção de fazer o mal. Mas eu percebi, o Senhor realmente é o Messias prometido. Então, mudança de roteiro radical. Ele é um exemplo completo que a gente pode colocar nessa mensagem. Ele permitiu que essa luz entrasse rasgando tudo e mostrasse para ele tudo que havia de errado que ele precisava mudar. E em momento algum ele duvidou. As dores dele aumentaram? Bastante. Ele foi uma pessoa que teve que abrir mão praticamente de tudo em sua vida, até mesmo da família. Mas ele foi uma pessoa que nos deixou um exemplo sem igual de transformação. Um novo ser. Ele realmente renasceu ali, quando Jesus apareceu para ele, se transformou completamente. E Emmanuel também falando para nós que esse fruto maduro, ele é alimento para hoje. Porque aquele que já passou por esse amadurecimento, ele vai satisfazer a necessidade ali do trabalho, a necessidade do momento e satisfazer o seu íntimo no sentido de crescer cada dia mais. É o fruto, primeiro vem a flor, né? Depois vem o fruto. E maduro, não pode ser de vez, não pode ser vez, tem que ser o fruto no seu tempo. Esse sim tem um valor inestimável, porque ele pode saciar uma fome imediatamente. Então a flor sim, ela é muito bela, é admirável, mas o fruto tem um valor muito maior. E ele conclui, felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. O que vem nos lembrar, quando eu leio essa passagem, do semeador.
Muitas vezes a gente desanima porque a gente pensa que não vale a pena. Não vale a pena, as pessoas não estão preparadas, eu não dou conta. E a gente às vezes desiste por causa disso. Mas o que ele está falando para nós é que serão bem-aventurados os seguidores do Cristo que suam e que padecem todos os dias, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Então, se a gente está no trabalho, a gente tem sempre que lembrar que o primeiro beneficiado somos nós. Não tem como, gente. Se apaga a luz desse salão e a Grace acende uma vela, ela vai iluminar o salão, mas a primeira a ser iluminada será ela. Não tem como ser de outro jeito. Não nos cabe desanimar, porque o semeador, ele semeia, mas ele não tem o direito de escolher a terra que ele está semeando. Às vezes alguém que vem aqui hoje com o coração endurecido, com a terra seca, com os espinhos, ele sai levando uma semente. Mas nós não sabemos quando aquela semente vai germinar. O meu filho não quer saber. Cresceu na casa espírita, conhece o espiritismo, conhece o evangelho, mas não quer voltar. Aguarda. O tempo trabalha em todos nós. E cada a semente vai brotar na hora certa. E se Deus não nos força a nada, nós também não temos que forçar ninguém. Vamos começar por nós, pelo nosso íntimo, trabalhar os nossos pensamentos, aquilo que nós sentimos em relação ao próximo, as nossas atitudes, trabalhar o nosso dia a dia, porque nós podemos ser e devemos ser cristãos em todo lugar, em todas as situações. E a gente aguarda porque essa semente está só começando a brotar em nós. Ainda é um galinho muito pequenininho, muito tenro, que precisa ser adubado, precisa ser cuidado, precisa ser vigiado. Então a gente se liga com o alto e pede a Deus que nos fortaleça, que nos inspire, que a sua luz derrame sobre todos nós, retirando aí às vezes as energias desequilibradas, os pensamentos desencontrados, que pacifique o nosso coração, nos dando força, coragem e determinação para a gente continuar. Obrigada. Que gracinha. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino,
Deus, sem julgamento, sem discriminação, mas vendo a todos como filhos de Deus, que também caminham como nós estamos a caminhar. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada, já me sinto feliz em sonhar. Ai meu Deus, o que peço é sublime, põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas no céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Laiê, laiê, laiê. Quero ver com os teus olhos as flores, as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com os teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa, que a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se teus olhos são diamante, também eu ficarei mais brilhante. Laiê, laiê, laiê. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor, nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Laiê, laiê, laiê. Cristina, você faz a prece, por favor? E assim, nas vibrações, essas músicas tão maravilhosas, essas letras tão sublimes, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso irmão maior, benfeitor amigo, a espiritualidade que nos ajuda, que está sempre aguardando que nós possamos tomar a iniciativa de seguir e buscando essas energias. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade bendita, pela transformação que nos rodeia e que vem devagarinho se instalando em nós. Que nós possamos compreender a magnitude de tudo o que o Pai criou. Que possamos dentro de nós trazer o altar onde o Cristo, onde o Pai fazem morada, modificando os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E assim, Jesus, com essa gratidão imensa
a vibrar no nosso íntimo. Nós apenas te pedimos que nos sustente na luta, que fortaleça nosso ânimo e não permita, Senhor, que venhamos a desistir jamais. Que a sua luz ilumine a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que os nossos lares possam ser visitados pelos benfeitores espirituais, levando paz, harmonia, reequilibrando as energias, trazendo luz, para que possamos nos refazer e recomeçar com mais coragem. Abraça-nos, Senhor. Envolva-nos no seu olhar misericordioso e esteja sempre com todos nós. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu peço para acender a luz e a Cristina vai chegar aqui pertinho de mim e cantar a musiquinha que você falou, né? Vem cá cantar, não. Vem cá comigo. Só para a gente encerrar, gente, que o tema dela foi tão bom. Há de reinar, e assim será. É isso aí, gente. Que Jesus nos abençoe no retorno aos nossos lares, muita paz nos corações e muita gratidão à nossa irmã Cristina, que trouxe tanta alegria e tanta meditação importante para a nossa noite. Vamos lá.